nessa noite de frio, que nós possamos aquecer os nossos corações aqui na UNEP, com as vibrações de paz, de amor, né? Que tanto a gente precisa. Então, nós vamos realizar mais uma reunião hoje com a dupla aqui, maravilhosa. Vamos pedir a Gabi para fazer a nossa leitura inicial. Vamos prestar atenção na mensagem para depois a gente fazer a prece. Boa noite. O livro é Sempre Melhor, por José Carlos Dutra. Não se dê por vencido. O jogo ainda não acabou, apesar do placar desfavorável. Esperança é para os tempos de crise. É a força que nos leva até o fim do jogo com a certeza da vitória. Tem esperança aquele que sabe esperar confiantemente. Aquele que sabe que as adversidades de hoje se constituem no esterco que prepara a terra para a farta colheita de amanhã. Cultivar a esperança é adquirir a certeza de que a tempestade passa, que dentro de mim ainda há um reservatório enorme de forças que me levarão à superação das dores que hoje me sacodem, mas não me destroem. Ter esperança é confiar em Deus quando tudo me parece perdido e nada mais resta fazer. Deus adora aparecer nesses momentos. É só você confiar na esperança e continuar trabalhando para que a hora da dificuldade passe mais depressa. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Primeiramente agradecer por estarmos aqui reunidos, usufruindo desta vibração de paz, rogando aos Espíritos amigos que nos fortifiquem, que nos abençoem, que possamos reorganizar as nossas energias e abastecer cada célula do nosso corpo, rogando ao Pai que abra as nossas mentes e os nossos corações para assimilarmos a mensagem da noite de hoje. Permita, Senhor, que todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, recebam as melhores vibrações de amor. Assim, Senhor Jesus, contando com a sua proteção para essas duas irmãs que farão uso da palavra, nós pedimos licença para iniciarmos a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos passar a palavra primeiro para a Luísa, para a Dani e depois para a Ana Luísa. Boa noite. Boa noite. É uma alegria, né, a gente falar aqui juntas, e ainda mais com a Ivânia aqui à mesa também, porque Ana Luísa e eu já fizemos algumas vezes encontros assim, e a gente se identifica bastante, então eu espero que vocês sintam esse clima. E hoje ficou para a gente falar sobre a natureza como expressão do amor divino. Quando a gente ouve uma mensagem como essa, que foi lida aqui, né, eu vou dizer para vocês que eu, sendo muito sincera, eu voltei há muitos anos atrás, quando eu estava às vésperas do meu vestibular. E
momento difícil, quantos momentos difíceis a gente passa e a gente sabe que não tem como comparar, porque às vezes o que é muito difícil para um não é tanto para o outro, às vezes as épocas da vida da gente são tão diferentes. Mas eu tinha ali um sonho realmente de passar no vestibular. E era muito difícil. E aí entrou no meu quarto e ficou lá por uma semana uma esperança. Eu olhava aquele bichinho lá, ficava, gente, será que isso quer dizer alguma coisa? Mas aquilo me encheu de esperança. E aí quando eu cheguei no dia da prova, qual era o tema da minha redação? Esperança. Então, a gente propõe aqui falar sobre a nossa vida, sobre o fato de Deus mostrar para a gente, em diversos momentos, através da natureza, possibilidades de conexão com Ele. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima, na verdade, da gente mesma, no processo de autoconhecimento, porque a gente tem esse germe dentro da gente. E às vezes, nas loucuras do dia a dia, nas questões que nos afligem muito, a gente se esquece disso. Então, eu sou muito grata porque eu consegui passar. E estava aqui lembrando, inclusive, de há quanto tempo eu trabalho na minha profissão. Então, assim, é muito gratificante para mim hoje estar falando sobre esse tema. E a gente pensou, né, já que a gente tem que falar sobre a natureza como expressão do amor divino, da gente primeiro pensar em Deus. E esse Deus, eu vou falar assim desse jeito, que o Espiritismo traz, que na verdade é a maneira da gente entender Deus que Jesus veio nos falar, mas que a gente, enquanto humanidade, foi deturpando ao longo da nossa história. Mas, lá no Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo e a primeira questão do Livro dos Espíritos já trata de Deus. E depois, na Gênese, Kardec vai ter um capítulo só para falar de Deus, que é o capítulo 2. E aí ele aprofunda ali o que a gente vai chamar de atributos de Deus, né, o que ele vai chamar, e os Espíritos vão chamar de atributos de Deus, mas é para a gente pensar nisso. Como a gente entendia Deus antes de Jesus e como a gente deve entender Deus depois de Jesus. Jesus nos ensinou a tratarmos Deus como Pai. Não à toa, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, para a gente lembrar, né, que o Kardec fala para a gente, toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Como um Deus imparcial. Então, Deus não privilegia ninguém e não castiga ninguém. Soberanamente justo, bom e misericordioso. Então, o Cristo fez do amor de Deus, da caridade para com o próximo, a condição indeclinável da salvação, dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas, e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. E, um pouquinho à frente, no item 27, Kardec traz uma mensagem que estava na Revista Espírita de junho de 1867, e eu trago um trecho dessa mensagem que é interessante dentro do contexto que a gente está olhando. Deus está em toda parte, na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com Ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Então, observar a natureza e enxergar Deus na natureza. Entender Deus como Jesus fala para a gente, né? Que Ele está em nós e nós estamos nele. Então, é sob essa ótica que a gente procura fazer a reflexão de hoje, tratando da questão dos atributos de Deus e Deus na natureza. Aí, agora a minha parceira
parceira que vai continuar e depois eu volto para finalizar. Oi, gente, boa noite. Me apresentando de novo aqui, eu sou a Ana, eu frequento aqui a casa desde sempre, eu diria. Essa palestra aqui para mim foi um grande desafio, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu li o tema, o que é natureza? Porque com os meus conhecimentos, eu entendo que a natureza é a floresta, é o oceano, são as esperanças, os animais. Mas o que seria a natureza? Eu estou com uma bióloga do meu lado, então é complexo de falar sobre o assunto. Mas eu pesquisei, fui ao Pai Google. E nesse Pai Google, o que ele me disse? Para a ciência humana, a natureza é um conjunto dos seres vivos, dos elementos físicos e dos fenômenos do mundo material. Então, a natureza não se resume a somente a floresta, o oceano. Se resume até aquela partícula pequenininha, aquele átomo, aquela coisa muito pequenininha. Isso faz parte da natureza. E Deus se encontra na natureza até nessas coisas pequenininhas. Então, enquanto eu estava estudando esse tema, eu parei para pensar, olha, se a natureza é isso tudo, então eu faço parte dessa natureza, então Deus faz parte de mim? Sim, claro. Isso todos nós temos essa certeza. E aí, depois dessa certeza, eu fui ao segundo Pai Google, Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 3, temos uma pergunta. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Por quê? Se eu entendi que a natureza, os seres vivos estão inclusos dentro dessa natureza, de onde eu vim? Eu gostaria de entender. E aí eu venho até aqui, e aí a primeira coisa que ele comenta é: a Terra continha os embriões que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Olha que interessante. Então, a natureza, a forma de se expressar, os embriões já estavam aqui desde o início, desde a criação. Então, os arquitetos do planeta, os co-criadores do planeta, junto com Cristo, já tinham essa visão de que seríamos os embriões daqui. Aqui nós teríamos o nosso casulo, estaríamos guardadinhos, latentes, quietinhos ali no cantinho. E aí depois nós viríamos em momento propício a evoluir. Aqui nesse slide aqui, acaba que fica um pouco difícil de enxergar. Deixa eu apagar. Deixa eu retornar aqui. Ó, aqui fica um pouco difícil de enxergar, mas fala sobre essa questão, a origem dos seres. Então, a Terra, lá no início, ela já continha esses germes, essa parte da natureza, dos seres vivos. Na próxima pergunta que eu venho trazer para vocês foi a 60. Eu fui lendo e tentando entender aonde que eu vou chegar com esse raciocínio. Cheguei na pergunta 60, capítulo 4. É a mesma a forma que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E aqui eles respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, entendendo que somos aquela partícula pequenininha, aquela coisa pequenininha, e dentro dessa coisa pequenininha nós encontramos uma fagulha divina, e nós somos esse conjunto, nós podemos entender que deve ter alguma coisa ali. Não é possível que, não, eu sou um átomo. É isso. Eu me resumo a isso. E aí vem aqui e separa em seres orgânicos e seres inorgânicos. Mas antes dessa separação, ele explica o que temos de comum, que é a lei de atração. Os átomos se atraem. Assim como o elétron atrai o próton, a carga negativa atrai a carga positiva,
nós temos essa lei de atração em comum, independente de sermos seres orgânicos ou inorgânicos. E aí, seguindo para a pergunta 62. Qual a causa da animalização da matéria? Palavra difícil. Eu fui ler aqui, nossa, palavra difícil. Animalização da matéria. E aí, nesse livro aqui, nesse livro dos Espíritos, a gente acaba que, pelo menos para mim, tendo uma colinha, uma facilidade. Porque dentro dele a gente tem alguns entendimentos. A cada questão, a cada pergunta, a gente tem uma explicação. E aí eu fui até essa explicação. E aqui, nessa explicação, diz que a causa da animalização, aquilo que difere os seres orgânicos dos inorgânicos, é a presença do princípio vital na matéria. E isso classifica os seres orgânicos. Então, a diferença de uma pedra, uma pedrinha, para nós, além de outras coisas, claro, a gente não é tão simples assim, não é tão fácil assim explicar. Mas uma das diferenças, e a diferença principal de uma pedra para um ser muito, muito, muito simples, é esse princípio vital. Seguindo, eu fui para outra pergunta, agora a pergunta 65, que ela fala do elo entre o espírito e a matéria. Por quê? Se eu entendi que eu sou super complexa, eu sou um ser orgânico, o que une o meu espírito à matéria? Se eu sou super complexa, o espírito não vai lá, colou. Não é assim tão fácil. O que ajuda com isso? É esse fluido. Esse fluido animalizado funciona como um intermédio. O perispírito se conecta à matéria através desse fluido vital. É o que abastece a nossa matéria para que ela tenha a gente tenha a oportunidade de se manter aqui orgânico, vivendo, continuando e existindo. Eu trouxe aqui uma anotação que eu achei muito interessante, porque para facilitar o entendimento, porque acaba sendo orgânico, inorgânico, uma coisa bem de biologia, e nem todo mundo tem essa facilidade de entender. Era o meu caso, eu tive um pouco de dificuldade de entender, eu posso ter desculpa, né? Mas eu tive um pouco de dificuldade de entender o tema. E aí eu fui estudar um pouquinho mais, pedir ajuda do pessoal lá de casa, fui conversar para entender um pouquinho melhor. E aí eu fui ver que Aristóteles, lá no século IV a.C., ele também explicava isso de uma forma muito simples. Os seres animados e seres inanimados. Dentro dos seres animados, a gente tem algumas separações. Dentro dos seres inanimados, a gente entende que não tem o fluido vital. E com isso, me facilitou muito o entendimento de algumas coisas. Eu, depois de entender, então, as separações, essa separação mais fácil de orgânicos e inorgânicos, eu fui mais a fundo. Entendendo que temos essa separação, essa classificação, eu falei, poxa, mas é uma classificação tão simples. Depois que você entende, claro. Depois que você entendeu esses seres orgânicos e inorgânicos, a gente vai lá para o outro capítulo. A gente segue para o capítulo 11 da segunda parte. Essa segunda parte, ela fala dos 3 reinos. Só que para chegar até esses 3 reinos, a gente passou por muita coisa. O planeta não foi criado do nada. Eu estava conversando com um jovem agora há pouco, da mocidade. Eu frequentei a mocidade por muitos anos, então eu estava conversando ali, porque eu não encontrava tinha muito tempo. E aí o jovem chegou para mim, é que Deus trabalhou por 6 dias e descansou no 7º. Ele falou alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, gente, mas foi tão simples assim? Que estranho, né? Que diferente. Se fosse tão simples assim, eu acho que a filosofia espírita, a racionalização disso tudo, seria muito mais fácil, seria uma conclusão muito simples. E aí, eu com esse entendimento, eu tentei explicar para ele com calma, nos 10 minutos que eu tive ali de conversa com ele. Nesses 10 minutos, eu quis começar com a fornalha atômica. O planeta, lá no início, ele era uma pedra muito, muito, muito quente.
E essa pedra muito, muito, muito quente, ela não era quente porque é quente, eu tenho que ser. A gente não convive só com essa parte de aceitar. A gente tem que pesquisar, tem que correr atrás. Correndo atrás disso, eu entendi que os arquitetos espirituais, os co-criadores, como Cristo, já estavam planejando desde a criação da Terra, há mais de 4,5 bilhões, essas datas variam muito, há muitos bilhões de anos atrás, que nessa época os co-criadores já estavam tentando moldar de forma energética e, obviamente, material, os fluidos daqui da Terra para que lá na frente nós pudéssemos chegar a... Sempre me confundo com esses botões. As mônadas e germes espirituais. Esse termo é um termo bem complexo. Eu cheguei nesse termo e achei um termo muito complexo. E aí eu fui entender que, na verdade, o surgimento primário foi o surgimento do protoplasma. Não sei se a Adélia concorda com isso. Eu fui olhando ali de acordo com várias teorias evolutivas. Simplificando bastante, o protoplasma, ele é o material do interior das células. As células são compostas de várias coisas, de núcleo, de citoplasma, de proteínas, de não sei o que, de várias coisas dentro ali da célulazinha, para ela ter sua função. E nessa época, depois do esfriamento, então passou-se um tempão da fornalha atômica até o surgimento do protoplasma, que era essa parte inicial da célula, aquela coisa pequenininha. Foi lá que a gente teve o início dos seres orgânicos. Os seres inorgânicos, eles foram se acumulando ao longo do tempo, porque o planeta Terra, ele já tinha essa composição inorgânica. Como que os seres orgânicos chegaram até aqui? Foi através desse ciclo do surgimento do protoplasma. As mônadas, que na verdade é o princípio inteligente individualizado, e também os germes espirituais, que são basicamente a mesma coisa, esses elementos foram o princípio de tudo. Entendendo isso, eu fui mais a fundo. A gente foi subindo na escala evolutiva, a gente foi começando a ter o princípio inteligente, etc. Tendo o princípio inteligente, a gente começa a ter algumas outras divisões. E essas outras divisões são os reinos, que é exatamente o que esse capítulo aqui comenta. É o nosso cachorrinho, são as plantas, são todos esses seres, esses princípios de inteligência que estão aqui no nosso mundo. Até que chegamos na alvorada do reino nominal. Que nós chegamos até a vida na Terra não ser simplesmente um acidente biológico. Aqui nós entendemos que não foi um acidente mais. Entendendo toda essa parte teórica, essa parte um pouco chata, eu sei, eu também tive um pouco de dificuldade de entender no início. Mas entendendo toda essa evolução, nós chegamos à conclusão que isso tudo, sim, teve um ponto, teve um início. Esse início, obviamente, ele foi pensado. Deus não largaria simplesmente isso à toa. Olha que coisa complexa. Eu acabei de explicar aqui, fiquei quase 10 minutos explicando essa coisa super complexa. Se não fosse necessária essa complexidade, para que a gente entendesse a grandiosidade de Deus e entendêssemos que Deus está incluso nisso tudo, qual seria a graça, né? Eu, pelo menos, quando eu estava lendo isso, eu comecei a ver que certas coisas são complexas porque Deus precisa que nós tenhamos esse caminho evolutivo. O caminho evolutivo da Terra para o surgimento do protoplasma, a escala evolutiva continuando, isso tudo é uma demonstração da necessidade da nossa evolução. A gente precisa continuar caminhando. Os passos são pequenininhos, são lentos. A gente realmente, às vezes, é lento. Mas isso não impede que sigamos sempre em frente. E foi aí que eu encontrei Deus nesse assunto todo. Deus, para mim, dentro desse assunto, ele se encontra nesses pequenos
pequenos passos. Porque eu fiquei pensando, temos esse elo perdido. Qual a diferença do animal para o homem? A ciência chega em um ponto que a gente não consegue explicar esse salto pequeno dos primatas para o homem. Essa diferença da racionalização. Isso é Deus. Deus está nessa parte da natureza também. Está na parte da evolução mais complexa. Não faz sentido eu querer entender todos esses passos se eu não buscar Deus dentro desse caminho, dentro desses pequenos passos. E para finalizar, eu fui entender... Eu fui entender agora o capítulo. Depois dessa parte super complexa, temos ainda essa separação do capítulo. Mas essa separação, ela é um pouco mais fácil de entender através dos exemplos. Eu quis exemplificar aqui de várias formas, mas eu acho mais fácil a gente usar as formas do nosso dia a dia. Entendemos que temos os seres orgânicos e inorgânicos, que o princípio vital difere esses dois seres, esses dois tipos. Essa separação material, claro. E aqui a gente busca a escala da evolução. Essa escala da evolução que eu encontrei Deus enquanto eu estava estudando, ela começa nos minerais e nas plantas. As plantas e os minerais, elas têm um papel, obviamente, fundamental. A gente entende que um papel fundamental mecânico aqui na Terra. A gente sabe que a planta é importante, porque ela faz a troca gasosa, porque a gente tem oxigênio, respira, etc. Mas seria só isso? É só isso que serve uma planta? Ela não tem uma outra motivação? Onde que eu vou encontrar Deus nisso? Porque senão eu sou o centro das atenções, então. Tudo está girando em torno de mim, a planta está existindo aqui para simplesmente me abastecer. Aí eu fui entender que, na verdade, os minerais e as plantas, elas têm também o seu caminho na evolução. Enquanto que os minerais, eles obviamente não têm vitalidade, não têm princípio vital. Uma pedra não vai ter um princípio vital, né, pelo amor de Deus. Mas a planta já tem. Olha que legal a diferença. Quando a gente está com a plantinha lá em casa, você está com uma plantinha que está lá pegando sol. É engraçado que certos tipos de planta, elas se mexem e vão de encontro à luz do sol. Eu acho isso muito interessante, acho muito bonito. Por quê? Isso está incluso, obviamente, na sua genética. Isso é mecânico. A planta não pensa. Ela não tem um pensamento. Mas isso já é um princípio de uma intenção. A planta não pensa, ela não faz com vontade. É 100% energia mecânica. Mas essa energia mecânica, ela já transparece a lei de atração, que a gente falou lá no início. A lei de atração, ela é tão bonita que as plantas, elas se atraem. Já reparou que às vezes a plantinha, ela tá toda tadinha, tá toda caidinha lá, porque ela tá meio sozinha. Quando a gente vai e traz alguma outra planta para o jardim, a gente abastece o nosso jardim com mais algumas plantas, a tendência é que o solo melhore. A tendência é que a planta, ela tenha mais força, tenha mais vigor. Isso, além das explicações materiais, nós temos que entender que isso também está relacionado com a lei de atração. É uma lei 100% mecânica, não tem intenção, mas essa planta já tem um princípio. Eu achei isso muito legal, achei muito interessante, porque lá em casa a gente teve um caso. Minha irmã, ela queria porque queria ter planta. Se entupiu de planta, comprou não sei quantas plantas coloridas, azul, amarela, vermelha. Aí comprou aquelas plantinhas que você consegue colocar na salada. Fez isso tudo. Só que ela colocou uma plantinha aqui porque pega menos sol. Colocou outra plantinha ali porque pega mais sol. Colocou não sei o que, não sei o que. Depois que ela juntou as plantinhas, além de ter facilitado, né, você regar a plantinha, você tomar o cuidado com a planta, as
as plantas pareceu que elas se reergueram. Elas não estavam mais num vaso sozinhas. Isso, obviamente, pode ter várias explicações. Mas eu entendi que, além de tudo, tinha também uma intenção ali. Quando você pega uma plantinha e aí você quer cuidar dela, quer dar todo o amor para ela, mas você larga ela, você só rega e depois vai embora, a gente vê que várias vezes essas plantinhas, mesmo com todo abastecimento, todos os nutrientes, elas não seguem, a gente não consegue dar esse prosseguimento a essas plantas. É uma pena, porque tem muitas plantas que às vezes a gente não entende o porquê. Esse porquê pode estar relacionado a vários motivos, mas um grande motivo é a sua intenção. A planta não pensa, ela não sente dor quando você poda. Ela não sente, graças a Deus ela não sente dor. Porque ela precisa ser podada, ela precisa ser cuidada. Porque ela ainda não tem essa inteligência, essa compreensão. Mas nós emanamos energia, tudo é energia. Então, a nossa energia intencionada àquela plantinha pode de alguma forma ajudá-la. Então, quando a gente fala com a plantinha, a gente toma todo cuidado com aquela plantinha, a gente tem uma intenção. E a planta, através dessa lei de atração, ela compreende, ela pode sentir, ela tem vitalidade, ela sente, ela não compreende, ela não explica, ela não tem consciência, mas ela já tem princípio vital. Agora, os animais. Os animais é um assunto mais delicado. Porque o nosso bichinho, a gente olha, eu olho para o meu cachorrinho, é um Beagle. Ele é um cachorro maravilhoso. Ele só pensa em comida e dormir. Mas quando ele quer comida, ele tem uma vontade de comer absurda. E ele faz de tudo por essa comida. Parece que pensou. Ele me bajula. Ele chega para mim e olha com aqueles olhinhos. Aí ele me guia até o potinho dele. E aí eu fico assim, cara, é possível que esse cachorro não pensou nisso. Ele pensou, não é possível. E aí eu corri atrás disso para entender essa intenção. O cachorro tem um princípio vital. Ele tem essa vitalidade. Ele não tem consciência. Ele não pensa. Mas ele já tem uma inteligência primária. Ele já tem algo bem pequenininho dentro do ser dele. Ele não pensa, ele não tem consciência de si. Mas esse animalzinho, esse cachorrinho, ele já tem, com aquela ação, mesmo que de forma instintiva, uma intenção. E aí eu achei isso muito bonitinho, porque a gente começa a pensar nos outros animais que são tão inteligentes quanto os cachorros. Aí a gente vai para o golfinho, a gente vai para o elefante, a gente vai para outros animais que são inteligentíssimos. Cara, que interessante. Esses animais já têm um princípio inteligente. Eles já têm um início de inteligência. Eu achei isso muito legal, porque agora eu posso conversar com ele sem a dor de saber se ele está compreendendo ou não, mas sabendo que ele vai sentir aquilo que eu estou falando, a energia que eu estou emanando para aquele bichinho. E no final, a gente chega no homem. O homem, ele tem uma inteligência racional. Ele tem uma consciência plena. E relacionado ao homem, a gente agora, com essa consciência plena, a gente precisa entender que a gente tem a moral. Isso tudo está relacionado com a natureza. Por quê? Nós estamos dentro desse conjunto. Não pensemos que não fazemos parte desse conjunto da natureza. A natureza, a gente pensa no bichinho, a gente pensa na planta, a gente pensa no mineral. Mas nós também estamos inclusos. E como a gente fala lá na mocidade, lá na evangelização, Deus está dentro de você. Deus faz parte de você. A gente fala isso para os pequenos e levamos isso a sério. A gente consegue entender onde o amor divino se encontra dentro da natureza, como a Dani falou, às vezes olhando para dentro de nós mesmos. Olhando para aquela fagulha de inteligência que aquele cachorrinho tem. Olhando para a planta, que ela busca o sol com intenção.
em algum momento, daqui a milhões de anos, vai ter evoluído. Não vai ser simplesmente aquela pedra o resto da existência. Que coisa interessante, não é? Deus às vezes se encontra nessa evolução, nesses pequenos passos que a gente encontra nos reinos, que a gente encontra nos animais, que a gente encontra nas plantas. E foi a minha forma de interpretar a natureza como expressão do amor. Porque se eu tenho a possibilidade de evoluir, que prova maior de amor existe? Eu posso melhorar. Eu posso evoluir. A plantinha, ela em algum momento, apesar de ser um princípio inteligente, muito inicial, ela vai evoluir. Olha que lindo isso. Se Deus não ama essa plantinha, se Deus não demonstra o amor através disso, eu acho muito difícil de exemplificar como que Deus amaria outra coisa. Eu encontrei a natureza como uma forma, como uma expressão do amor divino. E para fechar a minha parte, eu encontrei aqui no Livro dos Espíritos, eu usei muito o Livro dos Espíritos para esse estudo, me basei bastante. Em uma das respostas, na pergunta 540, dentro dessa resposta, tem essa parte aqui. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que a acanhado espírito de vocês ainda não pode entender em seu conjunto. Eu quero muito entender um dia. Então, eu achei muito bonito isso, da natureza, da evolução, e esse estudo vale muito a pena para todos vocês. Eu tentei botar aqui um estudo de um capítulo inteiro, mais algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Se vocês tiverem interesse, capítulo 11, terceira parte, capítulo 11 do livro, segunda parte, capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Esse assunto é muito complexo, mas me mostrou que mesmo num assunto complexo, numa teoria, numa coisa super complexa, eu consigo enxergar Deus. E numa coisa tão difícil, e que a gente ainda não tem a capacidade de entender, eu pelo menos vi a fagulha divina através dessa evolução, dessa lei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte mais teórica. A Dani vai finalizar aqui, mas eu agradeço pela oportunidade de todos terem ouvido e espero que venham muitas mais oportunidades de demonstrar o amor divino. Como é bom ouvir essa menina, né? Então, como a Ana Luísa falou, né? Olhar a natureza e sentir Deus. E observar que, dentre todos esses seres, aqueles que têm consciência de por que estão aqui, somos nós. E nós também somos os únicos que temos consciência da importância da natureza para nós. Então, será que a gente tem demonstrado essa importância, ter a consciência dessa importância? Eu trago aqui uma pequena mensagem que está no livro Alvorada Cristã, no capítulo 17, chama-se A Conta da Vida. Era um rapaz, o Levindo. Levindo tinha completado 21 anos. E a mãe dele fez a festa de aniversário para ele, chamou os colegas, mas ela estava muito preocupada, porque o Levindo, ele era indisciplinado, ele era preguiçoso, ele não entendia a importância do estudo, ele não aceitava conselhos. E, na verdade, ela estava verificando que ele estava ali à beira mesmo do vício, de se embrenhar pelo caminho dos vícios. E aí, então, nessa noite do aniversário dele, ela ora fervorosamente. Levindo adormece e tem um sonho. E nesse sonho aparece um mensageiro espiritual
espiritual como se fosse um pergaminho para ele, né? Longo. E ele estranha aquilo, e o mensageiro diz para ele que aquilo era a conta da vida. E começa a desfilar pela frente, à frente do levindo, tudo o que ele havia usufruído da natureza até aquele momento. Então, o espírito Nélio Lúcio, pelo médium Chico Xavier, conta para a gente essa história. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Nós somos os únicos que temos a consciência do quanto é importante a natureza para a nossa existência. Nós temos consciência do processo reencarnatório como um processo que nos permite a evolução do espírito, mas para isso nós precisamos dos corpos. E para abastecermos os corpos, a gente precisa também disso, a natureza, não apenas como isso, como uma provedora para a nossa alimentação e sustentação da vida corporal. Mas aqui é um dos aspectos, e é um aspecto muito importante, porque muitas vezes a gente acha que está tudo aí, que é para a gente desperdiçar, né? Então ele continua: em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos e paternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. E aí ele vai mais um pouco à frente. Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Porque o que a gente tem que parar e observar? A utilidade, o trabalho. Tudo é trabalho na natureza. Tudo é trabalho. Quando a Ana muito bem aqui falou, por exemplo, sobre as plantas, se não houvesse a fotossíntese das plantas, não haveria oxigênio, não haveria alimento sendo produzido, que vai através da cadeia alimentar. Então, tudo é trabalho. Por que a gente não observa isso? E também se conscientiza de que nós estamos aqui também para sermos úteis. Porque se eles que não têm consciência são úteis, por que nós haveríamos de ser inúteis com a consciência que temos? Com o planejamento reencarnatório que fizemos antes de vir, né? Então o moço espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e sob forte espanto acordou. Eu não vou entrar aqui nas questões de alimentação animal, isso, né? André Luiz, no Missionários da Luz, vai falar para a gente. O superior deve proteger o inferior. Mas aí a gente deixa para cada um pensar. Então, o que temos feito com tudo que temos recebido? Há alguns anos a gente falou aqui sobre a parábola dos talentos. E a gente comentou que esses talentos representam tudo que a gente recebe. Inclusive isso. Tudo que temos recebido em termos de natureza, de alimentação através da natureza, né? Dos ambientes em que nos encontramos. Estamos em momentos de alterações climáticas gravíssimas no mundo e como isso tem repercutido na vida dos povos e na vida dos outros seres, né? Que devemos proteger. E agora pensando, caminhando aqui para as reflexões finais, a gente traz do livro Agenda Cristã, no capítulo 35, Aprenda com a Natureza. Então, se
eu acho que ficou muito claro aqui, né, pelo que ela expôs, se a natureza é expressão do amor divino, falamos aqui de toda a parte mais científica, vamos aqui, falamos da parte religiosa, agora vamos olhar a parte filosófica, né, já que a gente sabe que o Espiritismo é essa tríade. Olhando a parte filosófica, o Espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier, nos traz essa mensagem. E ele começa assim: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. Olha só, esse é o exemplo. Não sei se vocês vão lembrar, no livro, é porque eu estou relendo esse livro, então está bem vivo na minha mente, no livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner, ele conta que ele achava, né, que depois que ele desencarnasse, por tudo aquilo que ele já havia produzido durante a sua encarnação, e ele produziu bastante coisa, que ele chegaria do outro lado com uma luz. Mas ele se sentia até envergonhado, porque ele não conseguia ter essa luz que ele via em outros espíritos. Mas ele consegue. Porque como ela bem disse, né, a vida caminha para frente e a gente evolui. E quando ele consegue? Quando ele esquece dele mesmo, se ele tem ou não luz, como ele está, como ele não está, e ele pensa em ajudar um grupo de espíritos que ele vê lá no plano espiritual. E esse grupo está completamente perdido. Então, quando ele vê aquele grupo, ele conta acho que 16 espíritos ali, ele faz uma prece tão sincera, que depois que ele faz a prece, ele percebe uma luz. Ele acha que tem um outro espírito mais elevado junto dele. E ele olha, daqui a pouco ele vê Bittencourt Sampaio. Mas Bittencourt Sampaio diz: não, essa luz é a sua mesmo. É isso. Às vezes, o que a gente precisa é esquecer dos nossos problemas e realmente se dedicar ao outro, né? Foi o que a gente leu lá no início, se não é isso que Jesus disse para a gente. E o exemplo do sol, então, que faz isso. O tempo inteiro o sol brilha para nós, a fim de auxiliar a todos nós. As estrelas agrupam-se em ordem. A gente poderia pensar aqui também numa questão, né? O sol como estrela, mas eu quis pegar aqui a disciplina. A disciplina, hoje mesmo eu estava conversando, o mundo não para que a gente seja disciplinado. Às vezes a gente diz, mas eu não tenho tempo, e não vai ter. É você que precisa organizar o seu tempo. E quando a gente se organiza, quando a gente é disciplinado, tudo corre segundo esse trilho. É impressionante. Então, quando Emmanuel disse para Chico, disciplina, 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 e a gente costuma falar muito sobre isso, lembremos-nos de que Chico fez isso. E a vida dele não foi fácil para ele conseguir ter disciplina, disciplina e disciplina. O céu tem horários para a luz e para a sombra. Talvez poderia também a gente pegar a questão do horário e pensar na disciplina, mas a gente também pode pensar que há tempo de sombra e há tempo de luz. Que o Sol, o planeta, né, ao girar, mostra para a gente que ao final do dia, daquele momento sem a luz, sem a percepção da luz do Sol, parece que aquela sombra, ela não vai nunca se acabar. Mas o fato da gente ter o raiar do dia novamente, mostra para a gente as possibilidades de renovação. Quantas vezes das nossas vidas, aquela página que era aquela página do tormento e da aflição, parecia que jamais seria virada, mas ela virou. Que a gente não esqueça disso. Parece tão simples pensar em noite e dia, mas é um ensinamento que a natureza nos dá, que Deus nos dá diariamente. Essa luz sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. Para pensarmos que a gente não precisa
para buscar a luz, sair do ambiente onde estamos. Jesus não fez isso. Jesus permaneceu junto de todos aqueles que eram chamados de pecadores. E mostrou para a gente a possibilidade de que essa luz não fique como a gente, como está, né, no versículo, né? Não coloquemos a candeia sobre o alqueire. Ou seja, a luz tem que ficar sobre o móvel. Ou seja, aquilo que a gente aprende, a gente tem que passar adiante. Que a gente relembre disso. A raiz continua ali, mas a gente tem a possibilidade sempre de buscar luz. Eu vou comer um pouquinho. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se não obstante no lugar que é próprio. As tempestades vão permitir que, quando nós estejamos como sementes adormecidas, sejamos sacudidos para essa semente quebrar e a planta se quebrar, né, se abrir e a planta poder germinar. É necessário isso para a semente germinar. É necessário, as tempestades vão servir como os grandes ensinamentos para a gente. E a gente se lembrar de ter humildade. Isso é se colocar no lugar que nos é próprio. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. Não tem como pensar em rocha sem pensar em Pedro, né? Pedro, pedra, rocha. Olha como é importante, muitas vezes, aquela firmeza, a firmeza necessária. Mesmo que durante esse momento a gente esteja sozinho, aparentemente, porque com Deus, se a gente está fazendo o que a consciência pede, a gente não está sozinho. O rio, e aí essa é frase para todo dia, para toda hora, né? O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Às vezes esse obstáculo é tão grande que a gente não percebe que tem depois do outro lado. Mas é isso. Continuar, perseverar. A ponte serve ao público sem exceções por afirmar-se contra o extremismo. Eu não sei se vocês viram, mas na sexta-feira, dia dos namorados, saiu uma reportagem linda de 2 araras. Saiu no G1. Uma arara canindé, que é uma arara azul e amarela, e uma arara vermelha, que é a arara vermelha. Elas estão juntas há 5 anos. Elas estão no local, uma espécie de parque no Mato Grosso do Sul. Só que elas são de espécies diferentes. Não era para elas fazerem isso. E essa arara canindé, ela entrou para o grupo lá das vermelhas e ficou tentando ser aceita pelo grupo. O que ela fez? Ela aprendeu a fazer os sons das araras vermelhas. E nisso ela conquistou uma arara vermelha e elas estão juntas até hoje. Que ensinamento! Para que a gente puxar sempre a corda, né? A corda para um lado, a corda para o outro, e aí? E aí a gente cai um para um lado, outro para o outro. As araras, a natureza vem nos mostrar a necessidade do equilíbrio, de acharmos pontos em comum. A semeadura rende sempre de acordo com os propósitos do semeador. Aí é Paulo, né, gente? A colheita é livre. Desculpa, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Que a gente tenha responsabilidade pelos nossos atos. O Espiritismo nos fala sobre isso. E antes da gente terminar na verdade não é o final, né? A gente ainda vai mostrar aqui uma coisinha. Eu queria mostrar para vocês algo que aconteceu na minha casa. Bom, tinha uma planta lá no meu jardim que veio com um passarinho, não sei como ela apareceu lá. E eu tinha um vaso vazio, um vaso de argila. Aí eu coloquei ela lá, o vaso estava vazio. Só que ela era uma árvore. E aí o que ela fazia? Ela começava a crescer, porque para a copa crescer, a raiz também tem que crescer, né? Elas têm que crescer ao mesmo tempo. E aí não tinha espaço para a raiz, então só ficavam 4 folhas. E daqui a pouco, se a gente contar lá, já tem 7. A foto não é muito bonita. Aí eu fui ver. Como é que ela conseguiu? Danada. Ela arrebentou o vaso.
e essa raiz cresceu para baixo das outras jardineiras, mostrando para a gente que quando a gente é árvore, não tem limite. Que a gente pense sempre, quando uma situação parecer impossível, a gente tem como quebrar esse vaso. Porque o vaso não tem princípio vital, a planta tem. E a gente ainda por cima tem toda a consciência. E como nos diz Meimei, Deus tem estradas onde o homem não tem caminhos. E para finalizar, a gente separou uma música para a gente ouvir juntos, é rapidinho, tá? Não vamos atrasar. Nando, talvez tenha que aumentar um pouquinho o som, por favor. Preste atenção na letra, se não tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Deus, obrigada, gente. Boa noite. Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter o exemplo do sol renascendo as manhãs, o presente da vida brilhando em nós a luz do amor. O botão sabe o momento, exalar o seu perfume, de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor. A semente lentamente já percebe a luz do dia e na procura principia as conquistas do transpor. Deus, dê você como um sol, renascendo as manhãs, o presente e a vida brilhando em nós a luz do amor. Cada um tem seu momento, cada vento seu caminho. Cabe a mim notar que o tempo sempre esteve a meu favor. Vou a caminho do sol, a caminho de ti. Então, essa música serviu para a nossa prece de encerramento. Só nos resta agradecer imensamente a mensagem que vocês duas trouxeram, que vocês sejam abençoadas e fortificadas cada dia mais. Principalmente você, jovenzinha,
A gente fica tão feliz em ver. Então, obrigada, Senhor Jesus, e obrigada a todos que aqui estiveram nos